Olá! Na aula número 16 de Introdução à Programação, nós continuaremos a falar sobre laços. De fato, vamos falar do terceiro tipo de laço neste semestre. Nas duas últimas aulas, nós falamos sobre laços while e do while, e os dois tinham uma característica em comum nas suas variáveis de controle, né? Aquelas variáveis que eram utilizadas nas condições do nosso laço. O que acontecia? Em ambos os casos, né, nós iteramos com duas variáveis, a variável tipo de material e a variável área, e nós tínhamos iterações constantes, né? O passo de cada iteração era constante, o tipo era aumentado de 1 em 1 a cada iteração do nosso laço, e a área era aumentada de 50 em 50 na iteração do laço, que variava a área. Quando a gente tem esse comportamento, né, de condições variando a um passo fixo, existe uma forma mais fácil, mais sucinta de escrever um laço que faça esse controle, que é justamente um laço que fale para o tipo começando em um dado valor, por exemplo, o tipo começando em alvenaria, que valia zero, né, é uma constante nossa que definimos com valor igual a zero, faça o processamento enquanto esse tipo for menor do que plástico, menor ou igual do que plástico, que vale 3, e faça isso de 1 em 1, né? Faça o tipo aumentar de 1 em 1. Essa estrutura que tem esses três comandos, digamos assim, essas três operações de comece o tipo com dado valor, enquanto ele for menor ou menor ou igual do que um dado valor, faça ele variar de tanto em tanto, nesse exemplo de 1 em 1, existe um laço específico para montar essa estrutura. O equivalente para a área também, né? Para a área começando em 50, variando de 50 em 50 até 200, faça isso. Então, essa estrutura do para uma da variável valendo de tanto em tanto até um dado valor, faça algo, existe uma estrutura que é o que a gente chama de laço for. Né? O nome do comando aqui for, né? do começo do bloco, essa palavra reservada for. E aqui, né, a gente tem três parâmetros colocados aqui dentro, né, três partes da estrutura colocadas aqui entre os parênteses, logo após a palavra reservada for. E o que a gente coloca aqui dentro? A gente coloca a inicialização, a gente coloca a condição e aqui a gente coloca a atualização. É importante notar, né, que isso não é uma função, né? A gente está separando aqui esses três partes aqui do nosso bloco for por ponto e vírgula. Não é que a gente está chamando uma função, não. É um bloco de repetição, né, de laço, chamado for, e que ele tem aqui essas três partes. Lembrando que o while ele tinha só a condição, que é uma das três partes que a gente tem aqui. Quando a gente usou a estrutura de while, a gente fazia a inicialização da nossa variável antes da estrutura, daí testava essa condição, né, enquanto a condição, executávamos os comandos e fazíamos a atualização. Então, no exemplo dos materiais, nós inicializamos o tipo do material com alvenaria aqui fora do laço while. O laço while pedia para testar em sua condição, né, enquanto o tipo fosse menor ou igual do que plástico, daí executávamos os nossos comandos, que no nosso exemplo era apenas um printf, e, por fim, a atualização da variável era tipo recebe tipo mais um. Então, essas etapas de inicialização, a condição propriamente dita e a atualização são feitas agora na própria estrutura aqui do laço for, e dentro dele ficam só os comandos que vão ser executados. Né? Então, na inicialização temos a inicialização da variável ou das variáveis de controle. Isso é executado apenas uma vez, né? E não a cada repetição. Por outro lado, a condição é testada, né, depois da inicialização, assim como no while, né, a gente testa a condição antes de executar os comandos. Se a condição for verdadeira, executamos os comandos e, por fim, a atualização é executada. A atualização ela só é executada depois de terminarmos de executar os comandos. De fato, ela equivale à atualização que a gente fazia no final do laço while, né, dentro dele, mas com comandos no final do laço while. No caso do for, ela fica aqui como terceira coisa a ser feita, mas lembrando, a inicialização é feita uma única vez, assim que começamos a executar o for. A condição em seguida é testada.
Se a condição for verdadeira, a gente executa os comandos. E só depois de terminar de executar os comandos pela primeira vez no bloco for, é que realizamos a atualização. Depois de realizar a atualização, a gente testa a condição novamente, e se for verdadeira, executamos novamente os comandos, voltamos para a atualização, testamos a condição, até que a condição pare de ser verdadeira. Né? Quando a condição for falsa, a gente não executa mais os comandos e, consequentemente, depois também não faz mais a atualização. Então, assim que a condição for falsa, a gente sai do bloco. O mesmo acontecia com o while em termos de condição. Né? Quando a condição fosse falsa, a gente saía do bloco while. Vamos mostrar um exemplo aqui para ficar mais fácil de materializar como funciona o laço for. Né? Um exemplo equivalente ao que a gente fez para variando o tipo de material, né, do lado esquerdo do código que a gente já conhece, da nossa função main, utilizando o while. Então, while tipo menor ou igual do que plástico, imprime o tipo e o valor da piscina com uma área pré-determinada aqui 100 e o tipo atual, e depois atualiza o tipo para tipo mais 1. Né? Então, as três coisas que existem no for, né, que são inicialização, condição e atualização, elas estão distribuídas no nosso código. A inicialização fora do while, a condição é parte ali do while, né? E a atualização está dentro dos comandos que eram executados no while. Nesse caso era o último comando, mas poderia estar em outras partes aqui do conjunto de comandos executados a cada iteração do nosso laço. Já utilizando a estrutura de repetição for, temos aqui essas três coisas acontecendo na mesma linha. Né? Aqui está separado em três linhas no slide, mas é só para caber no slide para ficar próximo aqui para a gente poder fazer um paralelo com o while. Mas são três coisas que tipicamente escrevemos aqui na mesma linha, separadas por ponto e vírgula, que são a inicialização, então for, tipo recebe alvenaria. Então, começa o nosso laço com a variável tipo recebendo o valor de alvenaria que vale 0, enquanto o tipo for menor ou igual que plástico, essa é a nossa condição para executar os comandos. Então, plástico vale 3, então alvenaria vale 0 é menor ou igual que 3. Então, executamos os comandos. No caso aqui só tem um comando, que é o printf, que está aqui também só dividido em duas linhas, só para caber no nosso slide. Então, imprimimos o tipo e o valor da piscina para esse tipo. E daí vamos para atualização, que é tipo recebe tipo mais 1. Então, tipo valia 0, vai valer 1. E daí voltamos para a condição. 1, que é o valor atual de tipo, continua sendo menor ou igual do que o valor de plástico, que é 3? Sim. Então, vamos imprimir novamente o tipo atual valendo 1, o valor da piscina. Voltamos para a atualização, voltamos para a condição, até que a condição se torne falsa. Em termos de funcionalidade, o código da esquerda e o código da direita estão fazendo a mesma coisa, uma maneira diferente de implementar isso, né, usando o bloco de repetição for. No bloco de repetição for, a nossa atualização de variáveis não precisa simplesmente ser o incremento de 1 como foi feito no tipo, né? Tipo recebia tipo mais 1. A gente pode ter, como no exemplo para a área, né, que ela varia de 50 em 50, a parte de atualização, atualizando ela em 50, aumentando em 50 o valor. Então, temos do lado esquerdo o laço while que já havíamos implementado para variando a área de 50 até 200 e variando de 50 em 50. E do lado direito, o nosso for correspondente. Né? Então, a área é inicializada com valor 50, a condição é a mesma que a gente tinha no nosso laço while, que é enquanto a área for menor ou igual que 200, e a atualização é a área recebe a área mais 50. Né? Era o mesmo valor de atualização que a gente fazia, mas novamente agora isso fica aqui dentro do for, né, de uma das três partes ali da estrutura do for, que são inicialização, condição e atualização. E nesse bloco for aqui só tem um comando também sendo executado a cada iteração, que é o nosso printf aí imprimindo a área atual e o valor da piscina para essa área e para o tipo que nesse código é fixo em alvenaria. Né? A gente não está mudando o tipo aqui, só mudando
a O que a gente pode usar na atualização? A gente tinha usado o tipo recebe tipo mais 1, agora a gente usou área recebe área mais 50. A gente pode colocar qualquer expressão algébrica aqui. Então a gente pode até ter uma expressão mais complexa, por exemplo, área recebe 2 vezes área mais área elevada ao cubo, né? A função potência de área na terceira potência, então área elevada ao cubo. Essa área aqui em si, né, 2 vezes área mais área elevada ao cubo, não tem nenhum significado específico, né? Só está aqui como um exemplo que na atualização a gente pode inclusive chamar outras funções para fazer a atualização do valor da nossa variável. Isso é possível, não precisa ser simplesmente soma 1 ou soma um valor fixo. De fato, a gente pode inclusive chamar uma função ou fazer um conjunto de operações mais complexas, como multiplicações e somas e divisões e subtrações, tudo isso aqui na nossa atualização. E, inclusive, né, a gente não precisa simplesmente usar variáveis inteiras. Né? O nosso exemplo já estava utilizando uma variável do tipo double, a variável área, né, ela é um número real, apesar de a gente estar usando 50, 100, 150 e 200 como valores, mas ela pode ser, né, uma variável do tipo double, né, representando um número real, então poderia ter casas decimais, etc. Não precisaria tratar apenas números inteiros. Aqui só um alerta em vermelho, né, cuidado com comparações em ponto flutuante, porque dependendo das operações que estamos fazendo com números reais, números com ponto flutuante, na representação do computador existem algumas aproximações. Então, eventualmente, a nossa variável está valendo, por exemplo, 10.000001 e a gente está comparando esse valor com 10. Né, a nossa condição, por exemplo, do nosso for vai ser faça enquanto nossa variável for diferente de 10, e pode ser que ela nunca chegue nesse valor 10 por causa de problemas de aproximação, né? Porque números reais na representação de double ou de float, eles são aproximados. Conforme foi comentado, né, na atualização a gente pode usar qualquer expressão algébrica. Por outro lado, na condição, a gente pode utilizar qualquer expressão lógica ou relacional. Isso não se aplica simplesmente ao for, né, se aplicava também ao while, mas a gente não tinha destacado isso ainda. Então, como eu posso ter, né, enquanto área menor ou igual do que 200, eu poderia ter, inclusive, um ou na nossa condição, né, a gente já viu o operador lógico ou algumas aulas, a gente poderia ter como condição que enquanto área menor ou igual que 200 ou área igual a 300. Obviamente, nesse código, do jeito que a gente implementou, a área nunca vai ser igual a 300, porque ela começa em 50 e vai aumentando de 50 em 50 até atingido, e o laço acontece enquanto ela for menor ou igual que 200. Então, quando chegar no valor 250, a gente vai sair do laço, nunca vai chegar no 300. Mas, dependendo da aplicação, faz sentido, né, a gente ter condições, uma condição ou outra, né, uma expressão lógica ou outra para ser testada. Então, a gente poderia ter ou AND, né, e lógico também. Então, todas as operações lógicas que aprendemos já poderiam estar sendo usadas. Então, a gente poderia ter uma expressão lógica bastante complexa sendo usada aqui como condição. Não só do for, mas também do laço while e do laço do while que nós já vimos nas outras aulas. Inclusive, né, a gente pode fazer decremento. Né? A gente tinha colocado área recebe área mais 50, mas a gente pode inverter a lógica e começar a área com valor 200, né, que era o maior valor que a gente queria testar. A gente queria testar as áreas com valores 50, 100, 150 e 200. A gente pode começar com 200 e, enquanto a área for maior ou igual do que 50, decrementar ela de 50 em 50. Então, a área recebe área menos 50. Isso também é possível. E ao executarmos esse código, o que vai acontecer? A área começa com 200, 200 é maior ou igual que 50, então é verdadeiro. Executamos o comando printf, então vamos imprimir o valor da área que vale 200 e o custo total da nossa piscina, né, para o tipo alvenaria e para a área 200, que
nesse caso aqui vai dar 300.000. Terminamos, né, de executar os comandos internos aqui dessa iteração, voltamos para o nosso for para fazer a atualização. Então a área valia 200, ela vai ser atualizada para 150. Testamos a condição, 150 é maior ou igual do que 50? Sim, então a condição é verdadeira. Voltamos a executar os comandos aqui do bloco de comandos do nosso laço, que nesse caso é só imprimir novamente, né? Então imprimimos agora o valor da área atual, que vale 150, e o valor da piscina para essa área 150 e para o tipo alvenaria, né? O tipo não está sendo mudado e o valor vai ser 225.000. Terminamos de executar, né, os comandos do nosso bloco for, voltamos para a atualização. A área valia 150, ela vai ser atualizada para 150 menos 50 para 100. Verificamos a condição. 100 é maior ou igual que 50? Sim, é verdade. Então executamos o print novamente, o printf. Então imprimimos a área que vale 100. O valor da piscina para a área 100 e tipo alvenaria que vale 150.000. Terminamos de executar novamente os comandos internos aqui do nosso for. Vamos para a atualização. A área estava valendo 100, vai receber 100 menos 50 aqui é 50. Testamos a condição. 50 é maior ou igual que 50? Sim. 50 é igual a 50, então isso é verdade. Então, imprimimos novamente agora o valor da área atual, que vale 50. O valor da piscina para a área 50 e o tipo alvenaria, que vale 75.000. Terminamos aqui o bloco for novamente, vamos para a atualização, a área recebe a área menos 50, a área valia 50, 50 menos 50, 0, então a variável área é atualizada para 0. Verificamos a condição. 0 é maior ou igual que 50? Falso. Parou de ser verdadeiro, a nossa condição agora é falsa, então saímos do for e executamos o próximo comando, que é simplesmente o return 0, encerrando o nosso programa. Então, com isso, o que vai ser impresso é o que está aqui do lado esquerdo. Os laços for, assim como os laços while e os laços do while, eles podem também ser aninhados ou encadeados, né? Isso é ter um dentro do outro. Então, do lado esquerdo aqui temos o exemplo do nosso laço while encadeado, que a gente já utilizou nas últimas aulas. Né? Então, a gente variou a área e o tipo. Então, enquanto a área é menor ou igual que 200, inicializamos o tipo com alvenaria, enquanto o tipo for menor ou igual que plástico, imprimimos a área, o tipo e o valor da piscina para essa área e para esse tipo. E daí atualizamos o tipo. Quando terminamos de executar esse bloco de repetição interno aqui, nós atualizamos o valor da área para a área mais 50. Voltamos, né, para o teste, para a condição aqui, se a área ainda é válida. Se for, reinicializamos o tipo para alvenaria e para a nova área imprimimos aí os custos da piscina para os 4 tipos de material e assim por diante, até passarmos pelas 16 combinações de 4 áreas com 4 tipos para cada uma das áreas. O código equivalente usando a estrutura de repetição for ou o laço for é o seguinte, né? Inicializamos aqui no nosso laço for a variável área com valor 50, enquanto a área for menor ou igual que 200, na atualização fazemos a área recebe área mais 50. Para cada uma dessas áreas, temos o nosso laço interno aqui, que varia o tipo, né? O tipo sendo inicializado com alvenaria, enquanto ele for menor ou igual que plástico, o tipo recebe tipo mais 1. Dentro desse bloco for tem um único comando sendo executado aqui, um printf, que imprime a área, o tipo e o valor da piscina para essa área e para esse tipo, né, retornado pela função valor piscina que nós implementamos em aulas anteriores. Então, esse é o código equivalente, e note que ele chega a ser mais sucinto, né, essas linhas do for que aqui estão divididas em 2 linhas e aqui em 3, só estão divididas em 3 linhas para caber no slide numa fonte grande, mas de fato no código a gente escreve essa linha em vermelho numa única linha e a linha em azul também numa única linha. Então, o código utilizando essa estrutura for acaba sendo mais sucinto do que o código equivalente utilizando o while. Lembrando que, né, a gente está tratando dos casos em que a nossa variável de controle está crescendo, está sendo incrementada ou variada
a passos fixos, né? A área está sendo incrementada de 50 em 50 e o tipo de 1 em 1. Né? Para esse tipo de problema em que a gente quer ter esse tipo de variação a passos fixos, o laço for é bastante recomendado. Né? Inclusive, o código fica até mais fácil de ser entendido. Né? Nessa linha da definição aqui do for, a gente já entende quais são as variações. Né? A área começa com 50, enquanto ela for menor ou igual que 200, a gente aumenta ela de 50 em 50. O tipo começa com alvenaria, enquanto ele for menor ou igual do que plástico, o tipo é acrescentado em 1, é incrementado em 1. Dentro aqui da estrutura do for, né, que temos a inicialização, a condição e a atualização, a condição tem que ser única, mas pode ser uma expressão complexa. Né? Vai ter uma única condição, mas ela pode ser calculada como uma expressão lógica formada por ands e ors, né? Por e lógico e ou lógico. Então pode ser uma expressão complexa, mas é uma única expressão. Por outro lado, as inicializações podem ser múltiplas. Então a gente pode ter um código em que a gente está trabalhando com duas variáveis diferentes aqui no nosso for e as duas são inicializadas aqui na inicialização do for. Então a gente tem, né, por exemplo, as variáveis a e b, e o nosso for ele inicializa a variável a com o valor 1 e a variável b com o valor 4. Note que a gente separa as inicializações aqui por vírgula. Né? Então a recebe 1, vírgula b recebe 4. Por outro lado, né, quando a gente está separando a inicialização da condição, daí é por ponto e vírgula, assim como a condição da atualização é separada por ponto e vírgula. E nós também podemos, assim como temos múltiplas inicializações, podemos ter múltiplas inicializações, podemos também ter múltiplas atualizações, também separadas por vírgula. Então, aqui nós temos duas atualizações da variável a e da variável b. Aqui a gente está usando um símbolo novo que a gente nunca viu, que é o mais mais e o menos menos. Né? O que acontece com a variável a se eu escrevo a mais mais e b menos menos? Vamos ver isso aqui no próximo slide. São atalhos, são formas contraídas de se escrever outra coisa. Então, no próximo slide haverá uma tabela explicando como que funciona essas formas contraídas. Elas são úteis, né, para indicar que a gente está fazendo uma operação e armazenando o resultado na mesma variável. Então, sempre que eu vou atualizar o valor de A, usando ele como parte da atualização, como a gente fez com o tipo, por exemplo. Tipo recebeu tipo mais 1. Então, a gente atualizou o valor de A com base num valor que ele já tinha. A mesma coisa para a área. A área recebe área mais 50. Então, o novo valor de área é baseado no valor antigo da área mais o valor 50. Para esses casos, essas expressões contraídas foram feitas. E o que elas significam? Né? Se eu quero representar uma atualização, por exemplo, x recebe x mais 5, eu escrevo x mais igual a 5. Então, isso significa que x recebe o valor que x já tinha mais 5. Então, se o x valia 10, x mais igual a 5, ele vai receber o valor 15. Né? 10, o valor que ele já tinha, mais 5. X igual a x menos 5 pode ser representado com x menos igual a 5. Né? A gente pode escrever o código das duas formas, né? X recebe x menos 5 ou x menos igual a 5. É a forma contraída que tem o mesmo significado. Para multiplicação, a mesma coisa, né? Ao invés de colocar x recebe x vezes 5, a gente pode escrever x vezes igual a 5. O significado é x recebe x vezes 5. Para divisão, a mesma coisa, ao invés de x igual a x dividido por 5, a gente pode colocar x barra igual a 5. O significado é x recebe x dividido por 5. É uma forma contraída de escrever a mesma coisa. E x recebe x porcentagem em 5, que é x recebe o resto da divisão inteira de x por 5, pode ser representado com x porcentagem igual a 5. Mas e o mais mais? Né? Nessas formas contraídas, nenhuma delas está com o mais mais. O mais mais é a expressão contraída para x recebe x mais 1. Por isso que não tem, né, um valor do lado. Né? O mais mais ele já representa que você está somando 1 aí. Né? Se eu tenho uma variável inteira aqui, uma variável numérica, x mais mais vai representar que x recebe x mais 1. Né? Significa que x está recebendo x mais 1. Então, a mais mais significa
que o A vai receber A mais 1. Né? A inicialmente valia 1, foi inicializada com 1, então A vai transformar esse valor em 2. O B inicialmente foi inicializado com 4, B menos menos vai significar que o B vai receber B menos 1, ou seja, vai ser atualizado com o valor 3. Então, é para isso que serve o mais, mas mesmo além disso tem duas formas de escrever tanto o mais quanto o menos menos. Né? Tem duas formas de escrever: o x recebe x mais 1 e o x recebe x menos 1, que são x e mais x, isso para representar x recebe x mais 1, né? São duas formas de representar isso. Então, nesse código que temos aqui, inicializando x com 2 e y com 2, x vai fazer com que o x seja atualizado para 3, e mais y vai fazer com que a variável y seja atualizada para 3. Então, ao mandarmos imprimir os valores atuais de x e y, o que vamos imprimir é 3 e 3. Então, colocando em linhas individuais, né, só esses comandos individualmente, isoladamente, o significado é simplesmente x recebe x mais 1, né, e nesse caso do y recebe y mais 1, né, independente de ser mais y ou y mais, ou de ser x ou mais x. Porém, quando a gente combina isso com outros comandos, o resultado é um pouquinho diferente. Daí tem uma semântica diferente, o que significa o x e o mais x. Ao final da execução, o x vai ser incrementado em 1, né, vai corresponder ao x recebe x mais 1, mas tem uma pequena diferença aqui. E esse código, né, então, parecido com o código anterior, com x recebendo 2, y recebendo 2, só que daqui eu estou na linha seguinte pedindo para imprimir que valores? O valor de x e o valor de mais y. Ao mandar imprimir isso, ao invés de estar imprimindo 3 e 3, eu vou estar imprimindo 2 e 3. E na linha seguinte, ao pedir para imprimir o valor atual de x e de y, daí sim eu vou estar imprimindo 3 e 3. Né? O que aconteceu? Né? Por que aqui está imprimindo 3 e 3? Né? Então, de fato, essas linhas fizeram com que o valor da variável x fosse atualizado para 3 e de y para 3, mas na hora que eu tinha mandado imprimir inicialmente o x e o mais y, foi impresso 2 e 3, e não 3 e 3. O que aconteceu? X é o que a gente chama de um pós-incremento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente está consultando essa variável, usando ela, né, para uma consulta, para fazer uma atribuição ou para imprimir um valor, como é o caso aqui, ele primeiro consulta o valor atual, então ele usa o valor atual na consulta e depois atualiza o valor da variável. Então, já que eu mandei imprimir o valor de x e fiz o mais, ele primeiro imprime o valor de x, então imprime 2, e daí atualiza a variável, depois de ter mandado imprimir. Por outro lado, o y faz o contrário, ele primeiro atualiza o valor da variável y e depois é feita a consulta a esse valor. Então, né, o x faz o quê? Diz ao compilador que ele deve usar o valor de x primeiro, do jeito que está, valendo 2, e depois o valor é incrementado. O mais y, né, tendo o mais na frente, ele é o que a gente chama de pré-incremento. O contrário, ele primeiro atualiza o valor da variável, então diz o compilador de primeiro atualiza esse valor, valia 2, agora vai valer 3, e depois utiliza a variável. Né? No caso aqui, utiliza o valor da variável para ser impresso, e por isso já imprime o 3, né, o valor já atualizado para a variável y. Né? E isso serve tanto para o mais quanto para o menos. Então aqui é a mesma coisa. Inicializei a variável x e a variável y com valor 2 e pedi para imprimir os valores de x e de menos y. X então vai imprimir primeiro 2, o próprio valor 2, e para depois mudar o valor da variável para 1. Menos y vai primeiro mudar o valor da variável y de 2 para 1, então quando for imprimir já vai imprimir 1. Então, para o x imprimiu inicialmente 2, para o y imprimiu inicialmente 1. Depois, né, no próximo printf, que imprime os valores atuais de x e y, as duas variáveis já foram atualizadas para 1, então vai imprimir 1 e 1. Né? Igualzinho foi feito para o mais, né? A lógica é exatamente a mesma do mais, só que funciona para o menos. Vamos dar mais alguns exemplos. Então, inicializamos esse código aqui com x igual a 2 e pedimos para y valer x mais. O
que vai acontecer a mesma coisa de quando a gente imprimiu. O y vai receber o valor atual de x antes da atualização, então o y vai receber 2, e o x vai ser atualizado para 3. Então, quando chegar na próxima linha, que é um printf, o valor de x vai estar atualizado para 3 e o valor de y vai valer 2, porque ele recebeu o valor de x antes do x ser atualizado, né? Porque a gente usou o x++ e não o mais x. Por outro lado, para a variável z, ela vai receber o valor de mais x, ou seja, vai primeiro, a variável x primeiro vai ser incrementada, ela estava valendo 3, né, porque já tinha passado aqui pela linha do x++, ela valia 3, vai ser incrementada para 4, então tanto z quanto x vão valer 4 quando a gente chegar no próximo print. Então, como foi dito, né, o x vai ser impresso com o valor 3, né, a variável x vai ter o valor 3 aqui nesse print. O y2, porque ele recebeu o valor de x antes do incremento. Por outro lado, z vai receber o valor de x depois dele ser incrementado em mais 1. Então, x vai estar valendo 4 e z também vai estar valendo 4. Mais um código, uma atribuição começando com x valendo 1 e y valendo x++ mais 4. Né? Notem que a gente não precisa simplesmente fazer a atribuição do x++, a gente pode ter outras operações junto. Que valor teremos aqui? Novamente, o valor de x vai ser consultado primeiro para fazer a operação, o valor atual dele, que era 1. Então, 1 mais 4, 5, y vai receber 5, e só depois o x vai ser atualizado para 2. Então, quando pedirmos para imprimir x e y, serão impressos os valores 2 e 5. Por outro lado, aqui primeiro atualizamos x, que valia 2, para 3, para depois somarmos com 4 e atribuímos esse valor 7 a z. Então, quando pedimos para imprimir x e z, o x vai estar valendo 3 e o z estará valendo 7. Então, 2 e 5, né, o 4 foi somado a 1 para ser atribuído a y, e só depois o x foi atualizado para 2. Por outro lado, no caso da atribuição de z, primeiro o x foi atualizado para 3, e daí somado com 4 para valer 7 aqui o valor de z. Voltando ainda para esse exemplo, apesar de ser possível a gente executar esses comandos dessa forma, começa a ficar de difícil leitura, né? Você começa a ter muitos variável mais uma outra soma, ou uma multiplicação, ou uma divisão, tudo numa operação só. Então, a legibilidade do código começa a ficar um pouco mais difícil. Então, muitas vezes isso é evitado, né? Você começar a juntar muito mais e a variável mais junto com outras operações durante uma atribuição. Então, você tem que, quem for ler esse código, vai ter que prestar bastante atenção para entender o que está acontecendo. Vamos olhar agora um código novamente com laço, né? Os últimos códigos só estavam explicando o mais e o menos, então não estávamos falando de laço, que é o assunto principal da aula de hoje. Temos aqui na nossa função main, a variável x sendo inicializada com 1, e no nosso for, das nossas três coisas, da inicialização, condição e atualização, eu pulei, né, deixei em branco a inicialização. Esse é um problema? Não. A inicialização num laço for, ela não é obrigatória, ela é opcional. O que vai acontecer se executarmos esse código aqui, que pede para imprimir o valor atual de x e um espaço em branco, só para não grudar um número no outro? X começa valendo 1, não fazemos uma inicialização aqui, mas ele já vale 1. Testamos a condição. 1 é menor que 5? Sim, 1 é menor que 5, então executamos os comandos, que no caso aqui é só um printf, que é o quê? Imprime o valor de x. Então vai ser impresso 1 na tela e um espaço em branco. Voltamos aqui para a atualização, x++, significando que o x vai estar valendo 2. 2 é menor que 5? 2 é menor que 5. É verdadeira a condição? Então, imprimimos 2 e um espaço em branco. Voltamos para a atualização x++, então x valia 2, x vai valer 3. Testamos se 3 é menor que 5, imprimimos 3 e um espaço em branco. Voltamos para a atualização, x valia 3, agora vai valer 4. 4 é menor que 5, sim.
imprimimos 4 e um espaço em branco, voltamos para a atualização, x é atualizado para 5, 5 é menor que 5? Não, 5 não é mais menor que 5, saímos do nosso bloco, terminamos a execução do nosso programa. Então vamos ter impresso 1, 2, 3 e 4. Né? Não tem problema nenhum não ter a inicialização aqui, sendo que a variável que estamos usando já tinha sido, né, na condição e na atualização, ela já tinha sido inicializada antes do bloco for. Então, a inicialização dentro do laço for, ela é opcional. Agora, próximo código, além de tirarmos a inicialização, também retiramos a atualização. É possível fazer isso? O programa vai compilar e vai executar? Vai. O que vai acontecer é, x começa com o valor 1, não tem inicialização, então irá direto para o teste da condição. 1 é menor que 5, sim, imprima 1 e um espaço em branco. Volte para a atualização. Não é feito nada na atualização, então já vai direto para testar a condição de novo. X continua valendo 1, porque não foi atualizada. Então, 1 é menor que 5 imprime 1 de novo, volta para a atualização, não tem atualização, então vai para quê? Vai para o teste da condição, 1 continua sendo menor que 5, imprime 1 e assim por diante. O problema aqui é que a gente vai imprimir uns infinitamente, né? O código não vai parar de rodar, ele vai ficar imprimindo uns num loop infinito, né? Num laço infinito. Porque a condição de parada nunca vai ser satisfeita, e ela não está sendo satisfeita porque a gente não atualizou, né, a variável que é testada na condição de parada. Mas, só destacando, né, então, a atualização da variável de controle dentro de laços for, ela também é opcional, assim como a inicialização e a atualização também é. E esse código que não tem condição de parada, ele executa? Ele executa também. Por quê? Porque a condição de parada também não é obrigatória, ela é opcional em laços for. O que vai ser feito? Né? Criamos a variável x, inicializamos ela com 1, não temos teste de condição de parada, né? Não temos condição de parada aqui, mas temos atualização de aumentar em 1 o valor de x. O que vai acontecer? Vai imprimir 1, né, que é o valor inicial de x, voltamos para atualização, x vale 2, não tem condição para verificar se deve parar ou não o laço, então continua no laço, imprime 2, atualiza x para 3, não tem condição aí para encerrar o laço, imprime 3 e assim por diante, vai imprimindo infinitamente os números. Entramos novamente num laço infinito, mas no qual o valor de x é atualizado de 1 em 1. Né? Não colocamos nenhuma condição para que o laço seja encerrado, nenhuma condição de parada. Essa condição, né, que a gente chama de condição de parada do nosso laço, do nosso loop, ela também é opcional para blocos for. Então, resumindo, o nosso bloco for tem essas 3 características aqui, né? Tem a inicialização, a condição e a atualização, e as 3 são opcionais. A condição aceita qualquer expressão que resulte em verdadeiro ou falso, né? Qualquer expressão lógica ou relacional. E tanto a inicialização quanto a atualização podem ser feitas aí com... elas são opcionais, então podem não existir, mas elas podem também ser feitas com múltiplas variáveis. A gente pode ter múltiplas inicializações e múltiplas atualizações. A inicialização só é rodada uma vez, na primeira vez que a gente está rodando o nosso for, né, antes aí da primeira interação dos comandos. E a atualização, por outro lado, ela é rodada no fim de cada iteração do nosso laço.